Saudações a todos, nossos votos de muita paz. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma terça-feira em que vamos buscar o caminho do Espírito, a luz do Consolador, a evolução, a educação do Espírito, baseado já nos entendimentos do Consolador prometido. E para tal, vamos começar com o Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec discorre sobre o capítulo Lei da Sociedade. Né? E neste capítulo Lei da Sociedade, ele finaliza com o tema Laços de Família, que é a questão 773. E ele pergunta aos espíritos: por que entre os animais, pais e filhos deixam de se reconhecer quando os últimos não precisam mais de cuidados? E a resposta veio: os animais vivem a vida material e não a moral. A ternura da mãe pelos filhos tem por princípio o instinto de conservação aplicado aos seres que deu à luz. Quando esses seres podem cuidar de si mesmos, sua tarefa está cumprida e a natureza nada mais lhe exige. É por isso que ela os abandona para se ocupar dos outros que chegam, de outros que chegam. E Kardec pergunta em seguida: há pessoas que deduzem do abandono das crias pelos animais que os laços de família entre os homens não são mais que o resultado de costumes sociais e não de uma lei natural. Que devemos pensar disso? O homem tem outro destino que não o dos animais. Por quê? Pois querer sempre identificá-los? Para ele, há outra coisa além das necessidades físicas. Há a necessidade do progresso. Os liames sociais são necessários ao progresso e os laços de família resumem os liames sociais. Eis porque eles constituem uma lei natural. Deus quis que os homens, assim, aprendessem a amar-se como irmãos. Então, percebemos claramente que não há a menor razão nesse tipo de comparação. O espírito, que pertence, portanto, pertencente à humanidade, ele está destinado à lei do progresso. Não que os animais não estejam, mas é dentro do reino animal, Só se torna verdadeiramente espírito ao adentrar o reino da humanidade. Então, como tal, é aquele ser que conhecerá a Deus. É o espírito propriamente dito, com a sua caminhada a ser palmilhada por ele. Não podemos dizer aquele que tem o destino traçado, porque é uma caminhada palmilhada por ele. Destino traçado, sim, no sentido de que chegará a Deus. Isso está determinado, que de Deus saímos, digamos assim, porque fomos criados por ele, e para ele voltaremos. E Kardec pergunta em seguida: qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Como muitos podem entender ou até desejar, que as famílias se dissolvam, que não exista mais esse compromisso familiar. Mas qual seria esse resultado se é que isso fosse possível? Uma recrudescência do egoísmo. E nós sabemos, por outras questões que foram feitas, por outros ensinos que foram trazidos, que a família é uma resultante da lei do progresso e, portanto, jamais se perderá, porque o espírito não retrograda. Uma vez que haja a conquista, não se perde. Então,
É claro que o indivíduo vai se perdendo nessa caminhada até que ele se recomponha e retorne ao caminho. Mas a sociedade como um todo não se perde, porque o espírito não retrograda, quer dizer, não perde aquilo que ele já conquistou. Vamos pegar aqui no livro Constelação Familiar, pelo espírito Joana de Ângeles, psicografado pelo Divaldo Franco, os primeiros passos, que é o primeiro capítulo deste livro. A família, sem qualquer dúvida, é bastião seguro para a criatura resguardar-se das agressões do mundo exterior, adquirindo os valiosos e indispensáveis recursos do amadurecimento psicológico, do conhecimento, da experiência para uma jornada feliz na sociedade. Nem sempre compreendida, especialmente nos dias modernos, a família permanece como educandário de elevado significado para a formação da personalidade e desenvolvimento afetivo, mediante os quais se torna possível ao espírito encarnado a aquisição da felicidade. Animal biopsico socioespiritual, o ser humano não pode prescindir da convivência familiar, porque o instinto gregário que lhe comanda a existência indula a busca do grupo, qual sucede entre outros animais que vivem em família, protegendo-se e preparando-se para a própria independência. Escarnecida, no entanto, a família, né? Ela vem sido muito escarnecida. Então, escarnecida, no entanto, pelo cinismo filosófico de ocasião. O que ela quer dizer com isso de ocasião? São essas ondas que passam, né? Então, ondas que passam e de ocasião também no sentido de aproveitamento dessa onda, né? Porque dá resultado para quem assim deseja que seja, né? Então, escarnecida, no entanto, pelo cinismo filosófico de ocasião, que preconiza a desenfreada corrida pelas trilhas do prazer insaciável, permanece como organização insuperável para a construção da sociedade harmônica. Uma sociedade harmônica, ela interessa àqueles que vislumbram essa caminhada do espírito, aqueles que desejam a paz em família, aqueles que entendem que a família ela tem um papel fundamental na construção do caráter desses que se abrigam nesse seio familiar. Mas aqueles outros tantos que não é maior, o número não é tão grande assim, mas que conseguem manipular as massas, né? Desejam que cada um de nós entenda a vida como a busca do prazer imediato, como se não tivéssemos ali logo o resultado prazeroso, não teria sentido a vida. Então, a vida como esse prazer insaciável, né? E isso traz muito resultado para aqueles que recebem os benefícios desse entender de vida. Por quê? Uma vida mais em paz nos tira de uma série de coisas que nós fazemos, né? Continuaríamos fazendo, porque o homem do mundo vive no mundo. O homem do mundo precisa de uma série de coisas desse mundo material, mas sem essa sofreguidão. E essa sofreguidão, essa compulsão em todos os sentidos, que interessa a muitos manter. Continuando. Examinada pela ótica distorcida daqueles que não experimentaram o convívio saudável do lar, acusam-na de ser responsável
pelos conflitos que os assaltam. Então, aqueles que vivem dramas mais dolorosos, né, e se incomodam com famílias harmoniosas, acusam, né, olham por uma visão distorcida, uma ótica distorcida. Certamente, em muitas famílias, os fatores de desequilíbrio são dos indivíduos imaturos ou autoritários que descarregam os tormentos de que são vítimas naqueles indefesos. Naqueles que indefesos encontram-se sob a sua guarda. Tal comportamento não é responsabilidade da família em si mesma, porquanto, em vez de acusação indevida, seria ideal que fossem trabalhados os fatores que geram desequilíbrios, corrigindo e orientando os membros que a constituem, né? Então, é focar na família desestruturada, buscando o apoio necessário para que se reorganizem. Não foi o acaso que as juntou, que as reuniu, mas contando com uma sociedade que as auxilie nesse processo de reconstrução. O lar é o celeiro de bênçãos, no qual se coletam as informações e a vivência edificante, tornando-se o primeiro núcleo de socialização da criança, que aí aure as experiências dos ancestrais, adquirindo os hábitos que deverão nortear a sua caminhada existencial. Se por acaso não são saudáveis os recursos que lhes são dispensáveis, ao abandono ou à mercê das agressões do mundo em desgoverno, e isso ocorre, muito mais graves, se lhe apresentam as conjunturas, dando-lhe informações destituídas de significado superior e levando a atitudes agressivas como mecanismo de defesa em razão dos contínuos enfrentamentos a que se vê constrangida a suportar. No lar, desenvolvem-se a afetividade, a respeito pelos direitos alheios, o despertamento para os próprios direitos, sem as extravagâncias nem os absurdos de atribuir-se méritos a quem realmente não os possui. Então, vamos até repetir. No lar, desenvolvem-se a afetividade, o respeito pelos direitos alheios, o despertamento para os próprios direitos, sem as extravagâncias nem os absurdos de atribuir-se méritos a quem realmente não os possui, né? Então, um lar equilibrado, ele oferece ali um convívio salutar, em que vamos ali nessa troca, nesse convívio, nos sentirmos situados naquilo que somos, sem as extravagâncias lá de fora, muitas vezes, que nos colocam ou em patamares ali tão abaixo da nossa capacidade, ou nos laureando com louros que estamos longe de merecer, por não ter realmente conquistado de uma forma saudável e fruto de um trabalho, né, de uma conquista salutar. Mas por outros interesses, quantas vezes somos laureados ali dentro de outras concepções, né? Esse grupamento familiar, no entanto, então entendemos a importância do lar, porque no lar nós somos o que somos. De modo geral, quando não existe um interesse maior, porque às vezes os filhos teatralizam, vestem uma determinada máscara, filhos com problemas emocionais, não é? Vestem uma máscara para conquistar alguma vantagem ali, num lar em que o processo educativo não está caminhando de acordo, né? Porque no lar, nós nos sentimos em família. E em família nós somos o que somos. Então é lá
que somos conhecidos como somos, que conhecemos o outro como realmente ele é, e é lá então, nesse convívio, que nós vamos aprendendo, percebendo e melhorando, aperfeiçoando o nosso caráter. Por isso que o lar é o cadinho, né? É ali que vai burilando o nosso caráter, porque lá fora, muitas vezes, interesses outros nos fazem agir de uma forma por outros interesses, que não é aquilo que realmente somos, né? Mas continuando no texto, esse grupamento familiar, no entanto, não é resultado casual de encontros apressados no mundo físico, havendo ocorrido nas esferas espirituais antes do renascimento orgânico, quando são desenhadas as programações entre os espíritos comprometidos, positiva ou negativamente, para os ajustamentos necessários ao progresso a que todos se encontram submetidos. Analisando-se, portanto, as necessidades evolutivas, aqueles que se encontram com responsabilidades a cumprir juntos constatam a excelência do cometimento que lhes ensejará reparação e crescimento intelecto-moral em face dos erros transatos, erros do passado, facultando-se a tolerância e o perdão das ofensas como fundamentais para a aquisição da harmonia. Então, quantas vezes vamos aprendendo a compreender o outro, quantas vezes vamos superando, perdoando, entendendo, para que haja harmonia e a paz no lar. E assim nós vamos trabalhando os nossos sentimentos, nos proporcionando o exercício do perdão, assim como proporcionando ao outro o exercício da conquista do perdão, assim como a nós mesmos. Porque num lar, de modo geral, nós temos aqueles a quem temos que conquistar. Aqueles já conquistados e aqueles a quem temos que perdoar. De modo geral é isso, né? Continuando, analisando-se, portanto, as necessidades evolutivas, aqueles que se encontram com responsabilidades a cumprir juntos, constatam a excelência do cometimento que lhes ensejará reparação, estamos repetindo, e crescimento intelecto-moral em face dos erros transatos, facultando-se a tolerância e o perdão das ofensas como fundamentais para a aquisição da harmonia. Nada obstante, quando ocorre a reencarnação em face dos impulsos ancestrais que predominam em sua natureza animal, enquanto aguarda aquele espírito com o qual deverá edificar a família, compromete-se por precipitação e indisciplina moral com o primeiro ser que defronta e nele desperta os impulsos que favorecem as sensações fortes, terminando em lamentável fracasso. Aqui é muito, muito importante estejamos atentos. Os mais novos, atentos a si mesmos. Os pais, que são os educadores dos filhos, atentos ali na sua prole, digamos assim, né? Para que sejam orientados a conter esses impulsos da juventude, para que num arroubo de juventude, muitas vezes, não busquem um caminho que seguirá. Quantas vezes segue? E normalmente com espíritos com os quais estamos ligados. Então, não é uma encarnação perdida, porque sempre há ali laços que criaram aquela situação, mas não aquele laço que foi combinado, né? Então, é isso que ela está falando e eu vou repetir. Nada obstante, quando ocorre a reencarnação, em face dos impulsos ancestrais que predominam em sua natureza animal,
Enquanto aguarda aquele espírito com o qual deverá edificar a família, e às vezes aquela mulher, aquele homem, né, virá mais tarde, e muitos não esperam, né, não têm essa noção, compromete-se por precipitação e indisciplina moral com o primeiro ser que defronta, e nele desperta os impulsos que favorecem as sensações fortes, terminando em lamentável fracasso. Enquanto a sociedade, em geral, permanecer guindada aos interesses imediatistas, especialmente no que diz respeito às sensações, porque nós aprendemos, está lá muito claro no Evangelho, do princípio, os instintos, um pouco mais adiantado as sensações, mais adiantado ainda os sentimentos, né? E aqui ele está falando ainda dessa fase daqueles que estão presos às sensações. Então, voltando, enquanto a sociedade, em geral, permanecer guindada aos interesses imediatistas, especialmente no que diz respeito às sensações, a afetividade expressando-se através dos impulsos mal conduzidos, os resultados das uniões sexuais serão sempre frustrantes e amargos. Em razão dessa falsa necessidade de atendimento das funções genésicas, os espíritos desviam-se dos caminhos anteriormente traçados, conduzidos pelos costumes feceninos, pela permissividade exagerada, transitando em agonia, buscando mesmo sem saber o que deseja. Não poucas vezes, como decorrência dessa insânia, ao reencontrar o espírito afim, aquele com o qual houver assumido o compromisso de união para a edificação da família, as possibilidades já não são favoráveis, o que se transforma em maior desconforto, dando lugar a conflitos tormentosos de efeitos deploráveis. O excesso de liberdade moral que viceja na atualidade e as apetitosas ofertas do prazer facultam experiências irresponsáveis por falta do necessário amadurecimento psicológico para os cometimentos sexuais, que se fazem apressados e extravagantes. Não pensando nas suas consequências, quando ocorre a concepção de seres não desejados, logo se pensa em recorrer ao aborto criminoso, em hedionda conduta que deve ser gravemente enfrentada por todos os cidadãos conscientes da sua condição de humanidade. É claro que, na estrutura emocional daquele que assim se comporta, não existe espaço mental nem moral para a construção do núcleo familiar. Em face da situação em que se encontra, surgem as uniões e as separações, cada vez mais perturbadoras, porque logo passam os apetites vulgares, gerando comportamentos promíscuos, nos quais os indivíduos ansiosos mais se afligem. Numa cultura social saudável, os primeiros relacionamentos afetivos têm por finalidade a vivência do companheirismo, o desabrochar da amizade, passo inicial para a manifestação do amor sem perturbação e com caráter duradouro. O erotismo, porém, que graça, não permite aos indivíduos a convivência que lhes faculta o desvelar-se. O conhecimento, sem a ocorrência dos violentos conúbios sexuais de efeitos insatisfatórios, que dão lugar a decepções ou levam ao desbordar das paixões da libido mal direcionada. Não sei se ela vai colocar também que muitos estão naquele caminho, que foi construído, que foi concebido, mas aquele passado, de muitas experiências
faz com que logo desperte o tédio. E não sabedor da riqueza de se buscar, né, numa vida ali familiar, os componentes que alimentam, que constroem uma afetividade mais profunda, um prazer de se estar junto no campo da luta, um prazer de estar junto daqueles que vêm, de modo geral, como filhos, para serem pelo casal encaminhados. Então, quando não se descobre o prazer nessa luta que para uns é horrenda, para outros é a razão da vida, né? Então são essas questões ainda a serem trabalhadas em cada um de nós. E ela está nos expondo de uma forma muito clara e profunda. Unem-se os solitários egoístas, preparados para a separação, mediante a cultura da indiferença afetiva, como consequência da filosofia consumista de que se vive em sociedade, na qual tudo é descartável, inclusive as afeições humanas. Inclusive as afeições humanas. Então já se busca aquela vida a dois, já pressupondo-se que é por um tempo. Esse comportamento, dizem, para não sofrerem quando ocorrer a ruptura da frágil união. Certamente, há grandiosas e inumeráveis exceções, particularmente naqueles espíritos que se permitem esperar pelo ser que lhes proporciona emoção e alegria de viver, facultando-lhes a união feliz, coroada pela prole, com a qual estão comprometidos. E quando ela fala união feliz, ela não está falando de uma vida de facilidades, de uma vida de felicidade, da forma como nós entendemos, mas é o sentimento, é o contentamento de estarem juntos, né? Construindo aquilo que combinaram. O namoro, portanto, é o primeiro passo no caminho a percorrer afetivamente quando há o respeito moral recíproco e o anelo pela convivência benéfica. Então, o namoro, portanto, é o primeiro passo no caminho a percorrer afetivamente quando há o respeito moral recíproco e o anelo pela convivência benéfica. Podemos depreender que nos nossos tempos desse imediatismo, né, a questão maior já começa no namoro. No namoro já se atropela muita coisa, se precipita muita coisa. Um namoro já passa muitas vezes a ser uma vivência que se torna uma família, não é? Então, a orientação que tem que ser dada, né, aos filhos nesse sentido. Embora seja essencial a união sexual, continua Joana de Ângeles, o fundamental é o sentimento de amor, que pode resistir aos embates do relacionamento a dois, e depois, com o grupo de espíritos renascidos no corpo físico, constituindo o santuário doméstico. Por quê? Temos que ter em mente que essa união sexual, que é essencial, ela mesma diz, embora seja essencial a união sexual, o fundamental é o sentimento do amor. E quando essa união se dá nessa base, surgem situações de desequilíbrios emocionais, situações de desequilíbrios orgânicos, situações de doenças que diminuem ali a libido, diminuem a condição do homem, da mulher. Mas se há uma estrutura afetiva, tudo isso há de ser vencido e estruturado em bases de afetividade maior. Agora, quando não existe essa base da afetividade, do amor, logo vem o rompimento, logo vem a desilusão.
Lentamente, planificam-se as aspirações e trabalha-se pela sua execução harmônica, o que propicia bem-estar e alegria com a presença física, sem qualquer tipo de tormento. Nós vamos ter que parar por aqui, mas fica muito importante esse aprendizado de que quando é constituído, né, nessa base de união afetiva, compõe-se, a família se compõe, né? Os reencontros se compõem. Mesmo que não sejam reencontros tão fáceis, é prazeroso estar junto de reencontros, junto a reencontros. É muito difícil, porque é um processo, criar vínculos, né? Quando já há vínculos, tudo flui melhor. Então, vamos meditar, refletir, para trabalhar em nós essas questões. E se porventura nos sentimos numa ou noutra situação, seja qual seja a situação em que nos encontramos dentro dessa explanação que a Joana de Ângeles nos traz, repetindo ensinamentos que temos realmente na doutrina e não poderia ser de outra forma, seja em que situação for, vamos entender que, ao fazermos uma escolha, construímos ali um caminho. E a necessidade de fazermos por onde esse caminho conseguir os melhores frutos. Evidentemente que temos o livre-arbítrio, mas estamos aprendendo o comportamento ideal e a condição de cada um de nós a ser construída para que consigamos entender as lutas como benditas oportunidades. Reflitamos, buscando a Deus e a Jesus como nosso guia, como nosso mestre, e que fiquemos em paz.